Olha, a CNN Brasil e a produtora audiovisual Santeria vão fazer uma cobertura para lá de especial do Cannes Lions 2026, o maior festival de criatividade, publicidade e propaganda do mundo. Esse programa vai ser gravado diretamente da Riviera Francesa, recebendo executivos, especialistas, formadores de opinião, que evidentemente vão estar presentes no festival, para discutir inteligência artificial, inovação, tendências de consumo. A apresentação vai ser do Felipe Luque, diretor de cena e sócio da Santeria, que inclusive está aqui comigo nos estúdios do CNN Money para contar um pouquinho mais sobre essa expectativa. Luque, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Obrigado pelo convite, o prazer é enorme, cara. Prazer, inclusive, de firmar essa parceria com a Santeria. Queria entender exatamente quais são essas expectativas de a gente consolidar. A gente sempre lembra, né, Luque, fala sobre Cannes, vem, evidentemente, cinema na cabeça. Sim. Mas a gente rememora aqui a importância do Cannes Lions, o maior festival de publicidade e propaganda do mundo. E eu queria entender exatamente um pouquinho dessa estrutura. Quais são as perspectivas acerca dessa cobertura especial? Olha, o Cannes, nessa época do ano, recebe os principais executivos do mundo. E o Brasil, como é um player muito importante nesse festival, há anos, é um festival que já completa 73 anos de existência e nos últimos 10 anos o Brasil está na segunda, terceira posição dos mais premiados e na participação também. Então é natural que os principais executivos do país, tanto de agências quanto dos anunciantes e veículos de tecnologia e de mídia, estejam lá. Nossa ideia é recebê-los para ter uma conversa sobre não só o que está acontecendo no festival, mas o que aquele festival está trazendo que vai ser assunto para os próximos anos que virão na nossa indústria. Você vai apresentar esse programa no estúdio para lá de especial, que eu confesso que eu estou com um pouquinho de inveja. Nosso estúdio aqui é muito confortável, é verdade. Temos aqui ar-condicionado, né? Nosso querido Fumaça, Sérgio Fumaça serve aqui um cafezinho, uma água para a gente, é muito confortável. Porém, não é um estúdio num iate, Luque. Exato. Eu queria saber um pouquinho dessa estrutura que vocês estão montando lá. É Riviera Francesa, né? Então você tem que dançar conforme a música. Que chato, rapaz. A gente tem realmente um iate, ele fica no Porto Velho de Cannes, é o porto que fica justamente ao lado do Palais do Festival, onde as pessoas estão acostumadas a ver o tapete vermelho na escadaria. Ali ao lado tem um porto e no nosso iate a gente está montando o estúdio CNN Money lá e vai receber os entrevistados diariamente para ter essa conversa sobre, de novo, não só o que está acontecendo ali, mas outros assuntos que estão na agenda de todo mundo, não só no Brasil, mas também no mundo. Conversar com a nossa chefe aqui do Money, a Valéria Barbaroto, que fala aqui para ela que, se for nesse estúdio, eu topo apresentar horas a fio, sem nenhum tipo de problema. Luque, brincadeiras à parte, eu queria entender um pouquinho sobre essa estrutura da publicidade no mercado publicitário brasileiro. A nossa publicidade, nossa propaganda, nossas agências, elas são reconhecidas internacionalmente como muito bem estruturadas, muito criativas. E eu queria entender exatamente como essa percepção, que a gente tem, inclusive, do ponto de vista doméstico, ele também chega no mercado internacional. Queria entender onde a gente está posicionado nessa discussão hoje. Olha, o Brasil é uma potência em publicidade. Ele começou como uma potência em publicidade, como país competitivo. Então, assim, ao longo da história do festival, que eu te falei, que são 73 anos, o Brasil começou a ter uma participação cada vez mais relevante, até chegar num ponto que era um dos principais ali, dividindo o pódio todos os anos, com Inglaterra e Estados Unidos. Mas, nas últimas décadas, aconteceu um outro fenômeno. Nosso mercado ficou tão sofisticado, né? Nossos profissionais ficaram tão qualificados, que eles começaram a abrir portas no mundo todo. Então, hoje, nas principais networks globais, nas agências mais criativas do mundo, tem um brasileiro ou uma brasileira em cargo de liderança lá, principalmente na criação. Não só na criação, mas principalmente na criação. Se você pegar os grandes cases que acontecem anualmente, são reconhecidos em Cannes, os que mais ganham prêmios lá, é muito difícil não ter um brasileiro na ficha técnica. É um fenômeno. E como a gente consegue reter esses talentos aqui no Brasil? Olha, reter é mais difícil, porque, né, o mundo virou um playground para esses profissionais que são muito qualificados. E eu acho que, de certa maneira, é bom exportar talento, porque ao chegarem lá, eles colocam o nosso jeito de trabalhar, o ângulo com que a gente aborda os problemas, as coisas que a gente acredita na hora de fazer publicidade. Tem um quê de soft power que eu acho que tem que ser celebrado e festejado.
E muitos deles voltam para o mercado depois daqui, trazendo também coisas de fora. Então fica um intercâmbio que eu acho que só nos torna melhor. É porque a gente, como brasileiro, né, Luque, é engraçado. Obviamente eu não vou aqui ficar citando nenhuma delas que vem à minha cabeça nesse momento, mas todo mundo tem aquela propaganda guardada na mente, no coração, um jingle, uma musiquinha. E eu te pergunto hoje sobre essa mudança, inclusive, de cenário. Hoje a gente tem inteligência artificial. Isso acredito que vai estar em pauta também nessas suas discussões que você vai ancorar lá em Cannes. Eu queria entender exatamente como é que o mercado tem visto essa série de mudanças, agora, principalmente do ponto de vista tecnológico, quando argumenta-se que um dos maiores riscos é exatamente esse desenvolvimento, um desenvolvimento de uma preguiça criativa por parte da gente. A gente se desafiando menos e jogando esse negócio na mão das máquinas. Você vê exatamente esse risco para a gente com a IA? Eu não vi. Assim, eu acho que a preguiça ela existe com IA ou sem IA. Você tem marcas que são mais preguiçosas no critério criativo na hora de se comunicar. Vão no que elas têm certeza que dão certo, né, seguem toda a receita do bolo, como já foram feitos antes. E tem marcas que são mais, exploram mais, se permitem arriscar mais e, com isso, colher um prêmio muito maior, né, que é se destacar, por exemplo, um cenário de Copa do Mundo que a gente está vivendo agora. Claramente tem marcas que estão ali que não estão sendo lembradas e outras que estão fazendo uma comunicação mais relevante, mais agressiva. Isso é independente de IA. O que eu acho que, assim, o trabalho do publicitário é criar uma conexão entre a marca e o consumidor. E ninguém se conecta com alguém que não dá valor a ele. Então, se o consumidor percebe uma preguiça, percebe uma coisa automática, um descaso, eu acho que, fazendo uma analogia, é que nem falar com um robô de telemarketing. Você quer falar com alguém do outro lado. E você vai se relacionar com uma marca da mesma maneira. Você quer que aquela marca ressoe alguma coisa humana, que ela tenha... Então, quem acha que a inteligência artificial vai permitir que você seja mais preguiçoso na hora de criar, está cometendo erro. Luque, eu vi agora essa semana, né, uma marca que chamou bastante atenção, uma grife de roupas, que fez do limão uma limonada nos Estados Unidos, né, com essa determinação da FIFA de que não poderia haver naming rights que não fossem parceiros da FIFA. A marca tampou o seu nome e fez desse limão uma limonada. Foi um movimento bastante interessante. Queria saber se você poderia dar um spoiler para a gente sobre quem que já está marcado, que conversa a gente já pode esperar nesse início desse programa lá em Cannes. Olha, são CEOs, CMOs e CCOs das principais agências e anunciantes do Brasil de vários setores. Então a gente vai ter telefonia móvel, mercado financeiro, tem representantes muito relevantes. A gente tem representantes de todas as networks praticamente. Então Omnicom, VML, todas elas Publicis estarão ali participando conosco. Então, são realmente pessoas que têm uma opinião muito forte, uma visão muito clara de para onde a indústria está indo. Então, ouvi-los é sempre um privilégio. Vai ser um privilégio e a gente faz esse convite, então, aqui para a nossa audiência. Você não pode perder programa especial a partir do dia 22 de junho, às 7 da noite, aqui no CNN Money, com Felipe Luque, diretor de cena e sócio da Santeria. Felipe, obrigado pela gentileza de vir aqui convidar a nossa audiência junto a esse programa tão especial. Obrigado por me convidar, cara. Até mais. Até mais.